Imagina um ser humano que nasceu dentro de uma gaiola e não tem consciência disso. Os primeiros passos desse ser humano foram dentro da gaiola, cercado e protegido pelas grades e segurando ali nas gradezinhas. De vez em quando as pessoas entravam ali, davam comida, cuidavam, tal. Na adolescência, foi tudo experimentado na gaiola, mas nesse caso foi mais fácil, tinha um celular, um Wi-Fi legal e a pessoa ficou ali, cresceu, envelheceu. Até que um dia a portinha da gaiola foi aberta. Antes da gente começar o nosso exercício hipotético de imaginação, uma pessoa inexistente, uma sociedade que não existe, eu quero antes te lembrar que tem muita gente se inscrevendo gratuitamente no WhatsApp, na lista de WhatsApp que eu criei só para mandar um podcast diário. É mensagens que chegam pela manhã que eu mando todo dia, de segunda a segunda, cedinho, uma mensagem de 10, 15 minutos com temas variados, e está sendo muito legal, está sendo uma troca, um compartilhamento que me surpreendeu, até a quantidade de gente que veio, enfim. E eu também estou nessa lista, semanalmente eu dou um livro meu, durante algum tempo, obviamente, porque eu não tenho tantos livros assim, mas essa semana, na sexta-feira, eu vou mandar o Éden. Então, se você quiser, manda uma mensagem nesse número que está aparecendo aqui, e só me avisa que você quer, basta isso para que eu te inclua na lista de WhatsApp, tá bom? Agora, eu queria que você fizesse esse exercício hipotético comigo, pensando nessa pessoa que no começo do vídeo eu descrevi. Nasceu numa gaiola, protegido numa gaiola, cercado ali, sem saber, porque se você nasce numa gaiola, você não tem nenhuma consciência do que é a vida fora da gaiola. Tudo que você aprende é referente à gaiola, o sistema de educação daquela pessoa hipotética. Vivendo dentro de uma gaiola, ele era baseado para manter a mente da pessoa presa naquela gaiola, para que nenhum instinto selvagem, afinal de contas, aquela pessoa, a exemplo de nós, apesar de ser alguém hipotético, é um ser humano, né? E o ser humano tem ainda um resquício do animal selvagem que sente saudade da terra, do céu, do mar, que não gosta de ficar preso, que tem medo da morte, que quer se perpetuar. São resquícios ainda de uma condição animal nossa. E esse ser humano, obviamente, não poderia deixar isso vir à tona, porque senão não se contentaria na gaiola. E o importante é que essa pessoa fosse feliz, ou no mínimo, talvez feliz não fosse a palavra, mas no mínimo acomodada ali dentro daquela gaiola. Então tudo foi construído para que assim fosse. O que essa pessoa aprendia em relação aos antepassados, em relação ao mundo, eventual mundo fora da gaiola, sempre com gaiolinhas e gaiolinhas, gaiolinhas, era uma comunidade de gaiolas que era ensinado para essa pessoa para que ela não soubesse que pro outro lado daquele ambiente onde estava, a gaiola estava dentro de um ambiente fechado, tinha floresta, tinha mar, tinha gente, tinham comunidades, né? Mas a pessoa ficou ali, presa dentro da gaiola até chegar na adolescência. Na adolescência ainda havia um tímido movimento de contestação, de dúvidas, de inquietação. Será que a vida só é isso aqui? Será que eu nasci nessa gaiolinha, estou crescendo, me desenvolvendo, amadurecendo, vou envelhecer, vou morrer, vivendo aqui dentro, né? Só cumprindo os papéis que me ensinam a cumprir, só fazendo aquilo que as pessoas me ensinam a fazer? E aí, na medida em que as inquietações daquele jovem dentro da gaiola aumentavam, os mecanismos para mantê-lo preso ali, porque já não era mais suficiente manter só o corpo preso. Mais do que tudo, era importante manter a mente presa. Porque se a mente estivesse livre, o corpo não se acomodaria com aquela prisão e, possivelmente, aquela pessoa sairia da gaiola, porque existe um detalhe. A porta daquela gaiola nunca foi trancada, não existia uma tranca, um fechamento. Ela estava encostada ali. E se aquela pessoa forçasse aquela porta, uma porta um pouco pesada, mas a porta abriria, ela não estava trancada. Mas a pessoa não pensava nisso, ela não tentava, porque tudo em volta dela contribuía para que ela jamais fizesse esse esforço. Ela até aprendeu que em outras gaiolas, em outros lugares, as pessoas tentaram fazer esse esforço
de romper aquela portinha e sair para ver o que tinha do outro lado. Mas as histórias eram tão amedrontadoras e aquelas pessoas eram tão desqualificadas. Por exemplo, criou-se um termo para carimbar algumas pessoas que tentaram forçar aquela portinha. Herege era um desses termos. E era muito pesado, era muito ruim. Eu não queria ser um herege, né? O que a família, que também vivia ali naquela gaiola, pensaria? O que os outros habitantes, aquelas pessoas que se relacionavam entre gaiolas, diriam? Não dava, né? De vez em quando, aquelas pessoas recebiam visitas, se encontravam, tinham alguma sensação de liberdade, mas a liberdade era sempre vigiada, restrita, presa entre gaiolas maiores, eventualmente. Mas eram gaiolas, né? Herege era um dos nomes, porque um dos sistemas para se manter as pessoas com a mente presa nas gaiolas usava linguagens assim metafóricas, metafísicas. Falava de outras vidas, falava de liberdade, falava de amor, né? Falava de coisas bonitas, mas também atrelava a liberdade, o amor e as coisas bonitas a muita punição, a muito medo. E muito mais do que uma realidade, essas utopias descritas nessas ideias, elas eram muito mais uma consequência de uma vida domesticada, de uma vida sem questionamento, porque, segundo essas ideias, não se podia ter questionamento, não se podia ter dúvida, não se podia tentar abrir a porta, não se podia especular como seria a vida fora da gaiola. Tudo o que você precisa está na gaiola. Aqueles que saem da gaiola são ingratos e são comidos lá fora pelo leão, pelo dragão que fica à espreita. Era assim que as pessoas se sentiam, você acredita, não? Elas acreditavam nisso. Às vezes, essas pessoas ouviam cantos que vinham do lado de fora. E às vezes, no meio da madrugada, quando tudo estava em silêncio, eles se aquietavam dentro da gaiola e nesse canto ouviam algum resquício de liberdade, algo que se conectava a alguma dimensão interior que clamava por essa liberdade. E aquelas pessoas ficavam em dúvidas. Mas aquelas dúvidas eram logo tratadas de serem sufocadas pelos sacerdotes, que chamavam os outros de hereges, e por uma estrutura tão pesada, tão grande, que vendia, por exemplo, conforto. Fora da gaiola não há conforto. Na gaiola, eu devo dizer, existia ar-condicionado, existia um colchão bom, uma série de aparatos que tornavam a vida confortável ali. As histórias daqueles que saíram da gaiola eram sempre muito cruéis, porque muita gente passava fome, muita gente morria, muita gente era devorada pelo dragão, muita gente enlouquecia. Para que correr esse risco, né? Para que correr esse risco? O sistema educacional, o sistema dos sacerdotes, toda a organização, o sistema político ali daquele hipotético lugar, também era construído dessa maneira, porque eles gostavam, e era importante para manter a mente das pessoas presas, eles gostavam de vender heróis. Então, de vez em quando se trocava ali o coordenador, o diretor, aquele que cuidava da comunidade de gaiolas. E ele era sempre visto como um ser iluminado, como um ser melhor, como um ser poderoso, capaz de manter aquela organização coesa, de manter aquelas pessoas em segurança, porque o medo era sempre um elemento muito trabalhado, seja pelos os que acreditavam nas ideias mais metafísicas ou naquelas ideias mais pragmáticas, mas era sempre uma questão de medo. Mesmo a educação daquele ambiente dizia o seguinte: se você não aprender como a gente ensina, se você não seguir os nossos cânones, se você não responder às nossas perguntas do jeito que você aprendeu, do jeito que a gente ensinou, do jeito que a gente quer ouvir, você não vai ser educado e você vai ser uma pessoa à margem dessa comunidade de gaiolas. E era assim que aquelas pessoas viviam. Confortáveis, distraídas, felizes, em certa medida, amedrontados, em muita medida, porque eu até comentei com você que eles ouviam cantos pro lado de fora de pessoas que, de alguma maneira, provocavam o sentimento de liberdade. E você sabe como eles reagiam? Você não vai acreditar.
Mas é porque é uma história hipotética. Eles reagiam agressivamente. Todo canto de liberdade que de alguma forma provocasse o instinto selvagem, que eventualmente lhes faria empurrar aquela porta e ver que havia vida fora da jaula, gerava uma reação. E aí eles usavam os nomes que eles conheciam, de herege, né, como a gente comentou aqui, há N nomes, mas era sempre uma reação agressiva. A liberdade provocava um desconforto enorme. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles se aproximavam de alguma possibilidade de liberdade, iluminava a condição de prisão onde eles viviam. A condição de prisão só era percebida se eles não pensassem na liberdade, a não ser como um discurso retórico. Liberdade, eles cantavam músicas, falavam, liberdade, a liberdade é de uma, somos livres, a liberdade, era um discurso. Mas quando eles encaravam e questionavam se de fato eram livres, era tão desconfortável, era tão difícil, era tão dolorido, que era melhor não pensar nisso. E os insistentes do lado de fora, de vez em quando, por exemplo, naquela comunidade tinha vídeos até do YouTube. Às vezes aparecia um ou outro, era raro, mas aparecia e falava alguma coisa. As pessoas reagiam com irritação, com medo. Era medo, no fim das contas era medo. A irritação era só um esconderijo, era só uma máscara do medo. Mas um dia, para nossa história não tão longe, alguém, por alguma razão, ouviu esse canto. E ao invés de reagir como geralmente se fazia, dizendo, olha, mas o ser superior não quer, ser superior não gosta de perguntas, tinha um ser superior, não gosta de perguntas, ser superior já deu tudo que eu preciso, superior. Ser superior, tinha um cara que gritava muito assim, ser superior é amor, mas ser superior também é justiça, é punição. Então isso, impedia as pessoas de se movimentarem, mas uma pessoa ouviu. Foi uma pessoa. Uma pessoa ouviu. E depois de ouvir, aquela pessoa dentro daquela jaula arriscou. Ficou com aquilo durante um tempo, sabe? Voltando, maturando, incomodando. Aí essa pessoa caminhou até a porta da jaula. E a porta estava aberta. E aquela pessoa saiu. Mas essa é uma história hipotética.